A gente está falando então das raças militarizadas, né, do universo. A Confederação Intergaláctica, ela tem para manter a paz, digamos assim, né, qual que seria, onde que seria, como é que a gente teria como delimitar uma área onde a Sim, Confederação atua? você tem áreas de atuação. Então, por exemplo, se você olhar, né, dentro da nossa volta e volta de Alcione, né? Você vê o pessoal desenha, eles usam muito essa fotinha e botar 2.160 anos de luz, 10.800 anos de treva, 2.160 anos de luz, 2.800 anos de trevas. Que na verdade você tem uma área de incidência de fótons a partir do centro de Alcione, que é elíptico. Então, quando o sistema solar está passando fora dessa área, é mais ou menos como se você estivesse fazendo uma viagem de navio daqui para Portugal. Então, você tem as 400 milhas náuticas brasileiras, os 2.160 anos de luz, e aí você tem o mar aberto. Não tem dono, né? Tem só aqueles 10.800 anos, depois você passa, chega lá em Portugal, você tem mais 2.160 anos. Então, você tem uma federação lá em Portugal, uma aqui no Brasil, cuidando dessa faixa de mar. Nesse miolo não tem dono. Então nós passamos por duas zonas dessas, que eles chamam dos anos da escuridão. Como você está numa área não mapeada, sem dono, é um mar aberto, então nesse período que o sistema solar passa, nesses 10.800 anos, é onde você tem essas invasões aqui na Terra. Vem gente de fora, você sai do controle, você tem uma ideia, você tem regras, você tem tudo certinho. Mas depende do ponto onde você está dentro da galáxia, é um mar aberto, não tem dono. Uhum. Ó, essa região limitada por isso aqui, vai ter alguém. Você tem administradores siderais para manter a parte gravitacional, você tem a parte dos militares, que é para manter a ordem, né? Mas é isso, eu posso ter duas raças que possam se aliar para atacar uma terceira. Aí você pode ter uma intervenção de fora para tentar conter isso? Sim. Então, mais ou menos o que a gente tem aqui na Terra hoje é o espelho do que você tem do lado de fora. São as mesmas raças que estão brigando lá fora, estão brigando aqui. Mas, por exemplo, quando a gente está aqui na Terra, cada país que a gente pode considerar então que seriam raças alienígenas, assim, né, fazendo a mesma analogia, cada país tem os seus próprios meios de ataque e defesa. Sim. Então tem lá os Estados Unidos, a China, a Rússia e tal, não sei o quê. O planeta Terra hoje, se a gente for parar para pensar numa escala interestelar, né, intergaláctica, ele não tem como atacar nenhum outro planeta, ou uma outra raça, uma outra espécie, mas ao mesmo tempo também não tem meios tecnológicos para se defender na mesma proporção. Então meio que a gente está à deriva na brincadeira. Então qual que é o ponto que eu quero chegar? O que impede uma invasão efetiva da Terra? É algum tratado de raças superiores que protegem a gente, então assim, que impedem, então, ó, a Terra está sobre tutela, né? Seria isso, né? Sob guarda dos pleiadianos, vamos supor. Então a gente tá garantindo a Rapaz, isso aqui. a não invasão do planeta Terra. Ou simplesmente existe um entendimento de que a Terra ainda é um território neutro. Ou talvez, no pior dos casos, não tenham interesse de invadir e já fazem isso o que querem e o que precisam. Então, a invasão existe, né? Porque eu falo, a gente teve várias invasões de outras raças. Então você cria um projeto, ou seja, a Terra, a fisicalidade, ela é um projeto de experiências. É um laboratório de ciências da escola. Então eu vou criar aqui corpinhos, vou colocar tudo aqui, vou ver como isso aqui se manifesta. Então traz consciências para se manifestar e para ter uma experiência. Então isso aqui é só uma experiência. Até porque quando o corpo físico acabar, se a Terra explodir, você vai continuar existindo. Porque você, como essência, vai para um outro lugar e continua. Como a gente já veio de outros lugares e vai para outros. Então, assim, né? Não pode levar muito a sério, né? Como a gente leva a vida aqui embaixo, porque na verdade, cara, né? Você está só passeando aqui. Então você tem regras claras para o universo inteiro. Então existe uma diretiva que aí sim é universal, que é o não uso de bombas atômicas. Porque a bomba atômica ela produz uma radiação gama. E a radiação gama ela queima a quarta dimensão. Então você imagina, eu vou jogar uma bomba atômica aqui em São Paulo. Só que aqui em cima de São Paulo fica o nosso lar. Toda aquela radiação que você vai sair, você vai passar e você vai dissolver o nosso lar. Então essas almas que estão aqui numa fila reencarnatória são dissolvidas. É aí que vem a segunda morte, a morte da alma. Então todo aquele seu registro acástico de várias vidas nesse planeta e em outros é dissolvido. Pô, se o grande objetivo é eu juntar esses registros acásticos para integrá-lo com a fonte como conjunto de experiências, eu não tenho nenhum interesse em perder esse registro.
né? Tanto que depois dos eventos de Hiroshima e Nagasaki, você vê que foi expressamente proibido aqui da Terra de se uso. E várias vezes tem relatos, né, de silos desativados. O nosso próprio CERN aqui na França, que estão fazendo essa experiência de brincar com o bóson de Higgs, já foi desativado 4 vezes. Porque se ele conseguir acertar o que eles querem, você simplesmente vai abrir um buraco negro. Você simplesmente abre um buraco negro dentro da Terra. Você implode a Europa inteira. Você puxa ela para dentro do rabo. Literalmente você decreta a morte do planeta. Então já foi desativado por ajudas externas exatamente por isso. A gente afundou a Atlântida desse jeito, fazendo merda. A gente não tem a noção exata da potência que aquilo gera. Nossa, sai do controle. Então uma bomba atômica ela afeta tanto o nosso plano 3D quanto o plano astral, digamos assim, Sim. o plano espiritual. Por isso que a diretiva 0 no universo é exatamente expressamente proibido o uso de em qualquer lugar no universo. Uhum. Justamente por quê? Porque esse conjunto de almas está aqui. Se você dissolvê-las, você perde o registro akáshico. Já que, ou seja, toda a minha memória está aqui. A gente estava falando aí, né, do subconsciente. É isso aqui, está tudo aqui. Ó. Todas as minhas memórias de várias vidas. Então, eu estava acompanhando. Eu devo ter salvo isso em algum lugar. Até aquela, deixa aqui para eu terminar de ver depois. Eu estava vendo um fisioterapeuta fazendo o case de uma regressão. E o cara, ele tinha uma memória do planeta onde ele estava, onde ele foi jogado político, foi expulso politicamente. Lembra dele ser colocado em criogenia e lembra da chegada dele na Terra. Ele conta isso durante a regressão. Nossa. Cara, eu achei fantástico aquilo. Falei, porra, que acesso de memória, né? E aí depois embaixo, né? Ele passou para o terapeuta. Quando ele fez a iniciação com o Rodrigo Romo, ele falou, não, você veio do planeta tal, você foi expulso por desavenças políticas, chegando nesse planeta não sei quanto tempo, não sei o quê. Aí toda a descrição que o Rodrigo tinha feito, né? Dessa passagem dele chegada aqui na Terra, ele acessou uma memória de regressão. Então isso é o nosso registro akáshico. Então eu não posso dissolver esse registro akáshico. Todo o meu conjunto de experiências, não sei quantos milhares de anos, andando por esse universo, colecionando experiências, é dissolvido. Uhum. Por isso que existe muita intervenção. E você já viu em erupções? Uhum. Tem vários vídeos que mostram vulcões um pouquinho antes de entrar em erupção. Você vê às vezes uma nave parando em cima, soltando um raio mesmo e saindo. E aí começa a erupção. Já vi vários vídeos desses. O que seria isso? Provavelmente ativações mesmo, para você gerar mudanças climáticas e mudanças de estrutura. E às vezes isso em cima de silos. Relatos de militares dizendo que, cara, parou uma luz aqui em cima, ficou uma luz forte e na hora que fomos ver estava tudo destruído ali. Uhum. Castelo, tudo. Porque é exatamente isso. Por isso que começou a criar aquela política do desarmamento de destruindo essas bombas, não, desmontando isso daqui, por causa de uma diretiva. Porque aí sim, se a gente entrar numa guerra atômica, aí vocês vão ver intervenção externa física mesmo. Que aí os caras... Porque eu falei, o problema é o que você gera, não dos que desencarnaram, mas da perda do banco de memória. Já que nós estamos aqui para um conjunto de experiências, e é só isso que a gente vai levar embora, então eu não posso perder isso, pô. Imagina, você descobre que você tem 7 bilhões de anos. Você está aqui desde o Big Bang, colhendo informações. Já viveu quanto você já passou em experiências de 3D, né? E aí você chega, queimou o HD, não tem backup. Porra. E cada registro desse, ele se cruza com milhares de outros registros, porque claro, você imagina a quantidade de outros seres, né, e vida inteligente que você conheceu ao longo dessa história toda. Tá tudo conectado, né, interconectado. Sim. Quebra uma cadeia. Então, é que nesse projeto desse corpo físico, ou seja, ele tem um nível de cognição. Uhum. Então, mesmo que eu acessasse alguma memória minha de um outro planeta, num outro formato de fisicalidade, como meu cérebro vai interpretar isso? Não tem elementos cognitivos para entender. A gente vai para a escola, a gente aprende eixo X, eixo Y, né? Altura, largura. Aí você vai lá e bota profundidade. Pô, eu fiz colégio técnico. O nível de dificuldade que os caras tinham de desenhar uma peça tridimensional. Tem pessoas que não conseguem simplesmente imaginar um cubo girando na mente. Aí você fala, não, vamos botar aqui mais uma variável agora, tempo. 4 dimensões.
Aí você está falando de projeção de consciência para 5D, 7D, 9D, 11D. Como é que é lá na 40D? Cara, você não consegue nem imaginar 4D funcionando, que é o plano espiritual. Como é que você quer entender a 40? Então é isso, é Deus, é Tupã, é Ra, a força, o grande arquiteto do universo, né? O arquiteto lá do... Cara, é uma força, não dá pra... Por mais que você tentar explicar em qualquer tipo de palavra, não tem palavra que descreve isso. Né? Para você descrever uma experiência fora do corpo já é difícil. Você não tem argumentos ali, o nível de plasticidade é totalmente diferente. Então, assim, as pessoas querem saber o que é Deus, mas não sabem nem o que é a alma dela mesmo. Não sabem nem o que ela é e quer entender um lado de lá.